Bem, vamos agora, o Oded Lugassi, que aqui se encontra, ele mora em Tel Aviv, é um socorrista paramilitar, ele atuou heroicamente no dia 7 de outubro de 2023, largando seus afazeres e socorrendo pessoas feridas que estavam ali na rave, nos arredores, arriscando a própria vida, recolhendo corpos, cadáveres desse ataque horrendo do grupo terrorista Hamas, numa rave descampada, onde havia jovens se divertindo, onde tudo começou, ou, para ser mais preciso, recomeçou. Oded, como está nesse momento a situação por aqui? Me conte sobre o desenrolar do atentado terrorista também de ontem. Você tem mais novidades a respeito? Como você acredita que Israel está preparando o ataque ao Irã? Conte tudo para nós, por favor. Boa tarde, Capês. Boa tarde, Capês. Shana Tová, Jaime. Feliz ano novo a todos. Bom, as novidades do evento de ontem, como vocês, não sei se chegou às notícias, enfim, eram dois jovens terroristas, um de 19 e outro de 20, se não me engano. Eles entraram de Hebron, não sei como vocês falam isso em português, essa cidade, não essa cidade. Hebron, eles entraram, eles estavam rezando na mesquita logo em frente, onde eu estava ontem, e a um certo ponto eles disseram a todo mundo que estava rezando na mesquita que ninguém saia da mesquita porque quem sair pode se machucar, e saíram da mesquita com a metralhadora e uma faca e saíram para a missão de matar inocentes indiscriminadamente. Uma moça de 20 e poucos anos, até 32 anos, desculpa, morreu ela caiu em cima do filho que estava num tipo não sei o que vocês falam, que coloca o bebê, sabe, pendura o bebê na barriga. Ela caiu em cima do filho para proteger o filho, ela morreu para proteger o próprio filho. Eles atiraram indiscriminadamente um bebê de meses e mataram. Tem várias pessoas ainda feridas em estado grave, a gente não sabe se é a contagem final dos mortos e dos feridos, mas por enquanto é isso que se sabe sobre o evento. Ontem, quando eu estava lá, depois que o segundo terrorista foi eliminado, as unidades especiais do Shin Bet e da polícia começaram a fazer interpelações, pararam muitas pessoas para realmente saber quem ajudou, quem facilitou, né, a entrada deles. Como é possível que eles entraram numa mesquita, rezaram e ninguém perguntou quem eles eram, como não eram. Então a ideia realmente é tentar encontrar agora pessoas que auxiliaram, tá? Para ver se tem cúmplices, né? Cúmplices, desculpa, estava procurando a palavra. Então essa é a situação em relação ao ataque de ontem. A gente conversou ontem da cena do crime. A gente teve os mísseis, né, que foram interceptados em cima da nossa cabeça quando a gente estava ao ar livre. É uma sensação um pouco constrangedora, porque nós estamos acostumados aqui, né, com ataques aéreos, mas a gente entra em abrigos. E quando você está ao ar livre sem abrigo, você e sua sorte. Teve muitas quedas em Tel Aviv, não de mísseis, teve quedas de estilhaços. Precisa lembrar que esses mísseis são mísseis balísticos que voam a altura de quilômetros, beirando a atmosfera, e eles são interceptados a dezenas de quilômetros de altitude. E, em consequência disso, a dispersão dos destroços é muito grande. E são mísseis balísticos, às vezes de 12 metros, 15 metros. Só o interceptador, que é o Arrow, o israelense, ele tem 6 ou 7 metros, se eu não me engano. Então, imagina dois corpos desses que se explodem numa altura dessa, a área dos destroços, o tamanho dos destroços. Eu não sei se vocês viram a cena, o vídeo do pedaço de míssil que caiu em cima de um palestino em Hebron, matou ele na hora. Oded, sim. Nós estamos aqui, olha, nós estamos com o professor Manuel Furriel, especialista em relações internacionais, professora Maria de Carli, estamos aqui com o Zé Milagre, que é a questão da tecnologia informática, o Diogo da Luz, o Luca Bassani, todo mundo quer perguntar para você. Então eu vou pedir para você ser sintético nas respostas para que todos possam também girar, claro, na medida do possível, sem sacrificar o conteúdo. Sim. Oded, está aqui o professor Manuel Furriel, especialista em relações internacionais. Professor, Oded Lugassi, aguardando. Olá, Oded. Oded, primeiramente, te parabenizar aí pelo
lado humanitário, sendo socorrista, atendendo essas pessoas neste momento. São seres humanos, cidadãos, que você está dando um suporte hiper importante. A minha pergunta é relacionada justamente com o fato de Israel ser a única democracia aí de toda a região, né, como a gente sabe. E dessa forma, as impressões das pessoas são variadas. Tem as internacionais, as visões internacionais dos acertos ou dos erros das decisões do governo israelense, como tem agido nesse conflito. É muito complexo, tem acertos e erros. Como que você imagina que é a maior visão, a visão que você encontra de uma forma mais ampla dentro aí da sociedade israelense sobre as decisões do governo Netanyahu, né? Você acredita que há mais acertos, mais erros? Então, uma visão meio de que como que o cidadão aí do teu país, do país onde você está, tem em relação às decisões que estão sendo tomadas, as militares, obviamente. Ok. Primeiro, prazer. Bom, ótima pergunta, porque Netanyahu é um assunto de muita controvérsia aqui. Como vocês podem imaginar, Netanyahu está há muitos anos no poder e o país, como o país está passando pelo mesmo movimento político que na maioria dos países está acontecendo hoje. Tem dois candidatos que correm lado a lado e é o campo do a favor e o campo do contra, e não importa hoje a narrativa do candidato, não importa hoje, ou você é a favor de um candidato, ou você vota às vezes a favor de um candidato, ou você vota contra um outro, sem necessariamente gostar daquele que você está votando. E a mesma coisa está acontecendo aqui. Agora, se a gente focar na guerra, o Netanyahu perdeu muita popularidade porque, por um lado, tem a esquerda, que queria cessar fogo imediatamente, o fim da guerra, a devolução dos reféns, que tem que lembrar também que todo acordo tem que ter dois lados, né? Eu não vi em nenhuma parte das negociações, não que eu esteja defendendo o Netanyahu, eu não vi em nenhuma parte das negociações que o Hamas estava ali prestes correndo para fazer algum acordo eu acho que o único seguro de vida do Sinwar hoje são os reféns que estão em volta dele, e eu acho muito difícil ele se apressar a fazer um acordo e devolver os reféns. Eles são hoje o seguro de vida dele. Então, voltando ao Netanyahu, a gente tinha a esquerda, tá? Que é contra Netanyahu, que quer um acordo agora, que é o fim da guerra, e a gente tem a direita, que estava muito frustrada com a falta de decisão e a falta de medidas mais fortes do Netanyahu. Eu dou um exemplo, por exemplo, a entrada de Rafah. A entrada em Rafah era uma coisa necessária para a guerra, e aquilo ali estava na pauta durante 3 meses. Obviamente, a Casa Branca, o Biden e o governo americano se impuseram e tentaram evitar de qualquer forma, e Netanyahu demorou. Então, o Netanyahu chegou a um ponto que tanto a esquerda como a direita estavam frustrados. E o que aconteceu recentemente, eu chamo isso ele acordou da hibernação dele, né, do sono. Realmente parece que ele tomou a decisão de tomar o nosso destino nas mãos e fazer o que precisa fazer. E baseado no que ele tem feito ultimamente, realmente ele tem a direita, a base do Netanyahu se fortaleceu, porque as pessoas realmente, os que estavam contra ele da direita, ele começou a reganhar, apoio, porque ele começou a agir. E vocês estão vendo o resultado dessas ações. Vocês estão vendo que 12 meses a gente tomou mísseis do Líbano e ficou aqui naquele troca-troca de vocês atacam, e a população ficou frustrada. 60 mil pessoas que saíram de casa, falaram, um governo de direita, por que vocês toleram? Porque ninguém entendeu. E realmente, finalmente, vamos dizer assim, Netanyahu resolveu assumir a responsabilidade do nosso destino e começou a agir. Então, o apoio da direita dele se fortaleceu muito nessas últimas 2, 3 semanas. Estamos agora também com um especialista em direito informático, é o professor José Milagre. Inclusive, o Oded, ele me presenteou agora com o livro dele, Manual de Crimes Informáticos. E eu vi que tem aqui o Damásio de Jesus, a editora, que foi o meu professor, quem praticamente me introduziu no campo do direito penal há 4 décadas. Acabei me entregando. José Milagre, a sua pergunta para o Oded nesse momento difícil em que Israel tem uma supremacia no seu poderio aéreo, na sua tecnologia, no seu serviço secreto e na sua inteligência.
eu queria que você perguntasse, dentro da sua especialidade aqui, o que o Oded possa nos falar sobre estratégias de Israel para minimizar efeitos colaterais contra civis inocentes. A pergunta será de José Milagre. Boa noite, Oded. Quero, aliás, parabenizar por esse trabalho incrível que você tem feito, humanitário. Você é bem sucinto para a gente poder aproveitar você ao máximo com essas respostas. E eu acredito que é uma curiosidade de todos aqui a questão da estrutura tecnológica e como vocês têm visto os países ocidentais e a própria Organização das Nações Unidas a respeito desse conflito. Mais um capítulo triste nessa guerra que já se prolonga há muito tempo, um desdobramento muito perigoso. Como os especialistas bem colocaram aqui, Irã é Hezbollah e a grande preocupação mundial é que isso intensifique Israel e Irã. E eu queria ouvir de você, o ministro de Relações Exteriores aí de Israel colocou de uma forma muito clara que o secretário da ONU é uma persona non grata, porque não condena de forma incisiva ataques ligados ao Irã, a Israel. Eu queria entender a sua visão como morador, a participação da ONU, da União Europeia e dos Estados Unidos nesse conflito. Como tem sido a participação e se você puder contribuir com a tecnologia, como que os civis, que os cidadãos que estão aí estão sendo avisados em relação a essas ofensivas, qual é a tecnologia que hoje o governo de Israel, que está muito seguro na sua segurança, a gente vê as declarações de Netanyahu, qual a tecnologia disponível para que um civil hoje possa estar atento e se precaver dessas ofensivas? Ok, primeiro prazer. Então, em relação à primeira pergunta, você sabe, hoje a maioria das organizações, a gente viu isso também nos campos, eu chamo isso o que aconteceu nas universidades do mundo, né, nos campos, eu chamo isso do holocausto acadêmico, tá? Porque isso vai ser uma mancha para sempre na história da academia. O que aconteceu nas academias, a manifestação de ódio, antissemitismo, independente de ser judeu ou de ser qualquer outro tipo de racismo, antissemitismo, quer dizer, é uma coisa que deveria ser banida do círculo acadêmico, mas infelizmente estava lá. E quando você entra mais profundo e você entende como Harvard e universidades de ponta admitiram um tal comportamento, você entende que hoje em dia quem dá o tom é quem banca. Então, quando você tem o Qatar, que doa 2,3 bilhões de dólares por ano para as instituições acadêmicas dos Estados Unidos, os reitores não têm muito o que falar. Eles não têm a opção a gente fala que o dono da moeda é o dono da razão, entendeu? Então, a mesma coisa está acontecendo na ONU. Quantos países muçulmanos hoje fazem parte da ONU? Quantos países... É muito difícil hoje você ter uma opinião como se diz, objetiva, uma opinião correta, porque hoje são narrativas baseadas em interesses, baseadas em dinheiro. A ONU passou a ser um órgão cômico, né? Não tem outra palavra. Quer dizer, então, como a gente vê isso, a gente já tomou tanta pancada. Os judeus, 6 milhões dos nossos antecedentes foram exterminados no Holocausto. Nenhum país tentou ou fez algo para defender, ajudar, evitar. Quer dizer, desde o começo da criação do Estado, sempre a gente fala que os cães latem e a comitiva passa, né? Porque se a gente fosse basear em cada um que tem uma opinião negativa contra nós, ou cada um que tem algo contra nós a dizer, Israel foi criada contra todas como é que se chama? As expectativas, né? A gente conseguiu, e durante toda a nossa história, sempre, em todas as guerras, a opinião pública mundial era contra nós, a gente teve embargo da França de vender armas, e a gente se virou, a gente continuou para frente. Então, eu acho que nem então a ONU não a ONU tem algo pejorativo a dizer contra Israel, eles não gostam de Israel, então que entrem na fila. A gente está preocupado aqui com a nossa sobrevivência e realmente o cidadão israelense está muito pouco preocupado com a opinião de líderes internacionais, o que eles acham. A gente se preocupa, sim, com a opinião da Casa Branca, a gente se preocupa, sim, com a opinião do Kremlin, mas além disso, a gente não dá muita importância para que outros líderes do mundo dizem. Em relação à tecnologia, bom, então tem aqui o Home Front Command, que é a parte do exército que cuida de toda a questão de segurança dos cidadãos, tá? Tudo que acontece
na traseira do fronte de combate, dentro das cidades. Eles cuidam, por exemplo, em caso de terremoto, em caso de desabamento de prédio, em caso de mísseis. Então, é uma unidade do Exército que cuida aliás, é essa unidade que é mandada toda vez que tem um desastre. Eles foram para o Brasil nas enchentes, eles foram para o terremoto no Marrocos e até na Turquia. Toda vez que tem um desastre, é essa unidade que o Exército, que o governo manda para socorrer desastres. E eles têm um aplicativo que sabe identificar exatamente a localização que você está e sabe mandar uma mensagem dizendo que tem um míssil chegando na sua direção. Agora, eu não sou engenheiro tecnológico e tudo, mas todo o sistema de defesa aérea, os alertas hoje são baseados no sistema de defesa aéreo, que a grande tecnologia desse sistema é saber identificar qualquer objeto voador na sua origem e saber calcular sua trajetória para poder prever aonde vai ser o local de queda e, através disso, poder avisar ou as cidades que estão na trajetória que correm risco de receber destroços numa interpretação ou a cidade que está sendo atacada. Então, esse sistema sabe identificar onde você está e seu celular vai tocar, independentemente de se tiver sinal ou não tiver sinal, se você tiver em mudo ou não mudo, eles sabem entrar e te dar o alerta. Oded, a maior parte da população de Israel, eu sou testemunha porque estive aí, se preocupa muito com as casualidades entre civis e inocentes. Há, inclusive, israelenses que atravessam e se arriscam na região de Hebron, na Cisjordânia, para prestar apoio a agricultores palestinos, mesmo sabendo que ali é um problema de convivência com os colonos muito radical. Muito bem. Nós temos, você veja que o Netanyahu é visto por alguns como extremamente cauteloso e por outros como exagerado. Existem pessoas que integram hoje o gabinete de apoio de Netanyahu, como Itamar Ben-Gvir, que tinha um pôster do Baruch Goldstein no seu gabinete, que foi aquele que massacrou palestinos em 1994. Então, é uma questão muito dividida ainda. E qual a sua expectativa? Israel deve aprimorar o uso da inteligência, como tem feito recentemente, para evitar e minimizar casualidades civis? Ou seja, há uma diferença entre o Hamas e o povo palestino, entre o Hezbollah e os libaneses. Nós temos aqui no Brasil 8 milhões de descendentes de libaneses. As pessoas querem saber também, claro, do direito de defesa de Israel, mas a estratégia de ação minimizando efeitos colaterais. Ok. Muito obrigado pela pergunta e pela oportunidade de responder, porque é uma pauta muito importante. Olha, em se tratar do Líbano, eu acho que o que a gente está fazendo agora é o maior favor que a gente poderia estar fazendo para o povo libanês. O povo libanês é um povo fenomenal, é um povo acolhedor, é um povo quente, é um povo com uma cultura. Líbano era a Europa do Oriente Médio. Há 30 ou 40 anos atrás, o Hezbollah sequestrou o país, tomou posse do país, eliminou todo tipo de oposição, desde Hariri até todos os membros políticos que tentaram se opor. E hoje os libaneses perderam o país deles, um país maravilhoso, tá, para uma facção fanática, terrorista, jihadista. Eu acho que a melhor coisa que poderia estar acontecendo hoje para os libaneses é a gente libertar o Líbano do Hezbollah e dar de volta para eles o país deles tão lindo, para que eles possam viver e crescer e viver em paz ao nosso lado, e quem sabe um dia a gente poderá ir com carro, visitar Beirute e ter uma vida tranquila. Tanto nós como eles não queremos guerra. Em relação a vítimas, ok? Vítimas civis de guerra. Precisa saber que Israel, a lei é muito simples. Dentro do exército tem um departamento legal e ele analisa cada bomba que é lançada passa por uma autorização do departamento legal. Precisa ver qual é o preço, se tem civis, se tem o que a gente chama de collateral damage, qual é o preço a pagar. Muitos terroristas estão vivos hoje ou viveram mais do que deveriam porque eles estavam rodeados de civis e o departamento legal do exército não autorizou a execução ou o ataque porque o preço a pagar era muito caro. Ninguém quer aqui o ataque ninguém quer aqui morte de civis. Eu disse isso uma vez, eu vou dizer isso de novo. O dia que a gente aceitar a morte de uma criança, seja ela qual for, seja qual nacionalidade ela ok, do outro lado, é o dia que nossos inimigos teriam ganhado, é o dia que nós nos transformamos em bárbaros, ok? Porque uma criança é uma criança e não importa onde ela vive, não importa que religião que ela é,
E a última coisa que nós queremos é atingir civis. E nós fazemos de tudo. Inclusive, muitos dos nossos soldados morrem porque nós entramos e fazemos pente fino em casa, ok? Inclusive, hoje morreram 8 no sul do Líbano, numa área que a gente poderia ter apagado do ar. Você sabe, um avião hoje, apertando o botão, apaga uma área, mas não, para evitar justamente de eventualmente ter civis, os soldados entram lá e hoje morreram, entrando numa casa, morreram 8 soldados. Então a gente faz de tudo para evitar a morte de civis.